Você já teve a sensação de que sua mente virou um campo de batalha? Pensamentos colidindo, ideias desconexas e aquela impressão incômoda de estar perdido dentro da própria consciência. Napoleão Hill enxergava a mente como um terreno fértil. Se você não escolhe o que plantar, o descontrole cresce sozinho. Neste vídeo, você vai conhecer o ensinamento pouco explorado de Hill para converter confusão em lucidez, desordem em direção e incerteza em força interior. Poucos compreenderam isso. Quem governa a mente, governa o próprio destino. Antes de avançarmos para os conceitos mais profundos de Hill, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui revelamos princípios mentais usados pelos maiores pensadores da história. Ideias capazes de transformar a forma como você enxerga, decide e vive. Agora, respire fundo. Desligue o mundo ao redor. Permita que cada palavra reorganize seu interior. Vamos caminhar juntos da desordem mental à clareza plena. Para Hill, o maior inimigo do sucesso não era a escassez material nem a falta de oportunidades. Era a mente desorganizada. Aquela névoa silenciosa que drena a energia, dispersa o foco e enfraquece a autoconfiança. Estar sempre ocupado, mas nunca avançar. Pensar em excesso e agir pouco. Cansar antes mesmo de iniciar o dia. O mais perturbador é que a maioria vive nesse estado sem sequer perceber. Elas acordam, pegam o celular, se perdem em notificações, e em minutos a mente já está bagunçada. Hill chamava isso de barulho interno. Pensamentos indisciplinados dominando uma mente sem comando consciente. Para ele, uma mente sem propósito claro é como um navio à deriva, navegando em um oceano de distrações. Napoleão Hill afirmava que a mente é o centro de comando da vida. A Bíblia reforça exatamente a mesma ideia há milênios. Em Provérbios 23, versículo 7 lemos: "Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é." Essa frase não é metáfora. É um princípio espiritual e mental. Pensar não é um ato neutro. Pensar é criar forma. Quando a mente está desorganizada, a vida reflete desordem. Não por punição, mas por coerência. A Bíblia não diz que o mundo é contra você. Ela ensina que o mundo responde ao estado interior. Em 1 Coríntios 14, versículo 33 está escrito: "Deus não é Deus de confusão, mas de ordem." Onde há caos constante, algo perdeu o alinhamento. Hill entendia que confusão mental não é falta de inteligência, mas ausência de comando. A Escritura confirma isso em Romanos 12, versículo 2: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Renovar, aqui, significa reorganizar, redefinir, ressignificar. Quando você não escolhe o que pensa, o ambiente escolhe por você. Notícias, medos coletivos, opiniões alheias e comparações silenciosas vão ocupando espaço. Jesus foi direto ao ensinar em Mateus 6, versículo 22, "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Olhos, na linguagem bíblica, representam foco mental. Onde está o foco? Ali está o governo da mente. Uma mente sem foco está espiritualmente vulnerável. Por isso, tanto Hill quanto a Bíblia convergem em um ponto central: dominar a mente é um ato de responsabilidade espiritual. Não é orgulho, é maturidade. Assumir o comando do pensamento é alinhar-se com a ordem. E onde há ordem, a paz surge, não como emoção, mas como estado. Filipenses 4, versículo 7 resume isso com precisão cirúrgica. "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes." A palavra guardará indica proteção ativa. Clareza mental não é ausência de problemas. É presença de controle interior. É aqui que o método começa: identificar o caos não para julgá-lo, mas para reorganizá-lo. O mundo moderno apenas potencializou esse cenário. Cada alerta, cada comparação, cada ansiedade futura funciona como uma corrente invisível que aprisiona a mente no caos.
E quanto mais se tenta escapar sem entender a raiz do problema, mais preso se fica. Hill descobriu algo essencial. A confusão mental é o primeiro sinal de liderança ausente dentro da mente. O ser humano possui o poder de dirigir seus pensamentos, mas raramente o utiliza. Em vez de escolher, reage. Em vez de liderar, é conduzido. Assim nasce a ilusão de que o problema está fora, quando na verdade está dentro. Imagine sua mente como uma empresa. Cada pensamento é um funcionário, quando ninguém assume a liderança. Cada um age por conta própria. Um revive o passado. Outro se desespera com o futuro. Outro vive preocupado com a opinião alheia. O resultado é previsível: caos, paralisia e exaustão mental. Hill ensinava que a solução começa com um gesto simples e poderoso: retomar o comando da própria mente. Observar os pensamentos sem se afogar neles. Entender que você não é o caos, você é quem pode organizá-lo. Hill praticava isso diariamente, todas as manhãs. Realizava o que chamava de conselho mental. Visualizava sua mente como uma mesa de decisões. Convidava mentores imaginários como Lincoln, Edison e Carnegie e refletia sobre suas escolhas. Mais que um exercício, era um ritual de direção. Ele não iniciava o dia reagindo ao mundo, mas definindo quem estava no controle. Clareza não surge sozinha. Ela é construída. Para Hill, uma mente treinada é a ferramenta mais poderosa existente. Uma mente abandonada, o maior sabotador. Napoleão Hill dizia que o caos mental desaparece quando um propósito claro é estabelecido. A Bíblia declara o mesmo princípio em Provérbios 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo perece. Visão não é imaginação vaga. É direção consciente, sem propósito definido. A mente vagueia. E uma mente que vagueia se torna emocionalmente instável. Tiago 1, versículo 8 descreve isso com perfeição. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobrado, na linguagem bíblica, é uma mente dividida. Hill chamava isso de energia dispersa. A Escritura chama de instabilidade espiritual. Ambas apontam para a mesma solução: foco. Jesus ensinou isso ao dizer em Lucas 9, versículo 62, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino. O olhar constante para trás fragmenta a força. Quando um propósito é assumido, a mente começa a se alinhar automaticamente. Pensamentos deixam de disputar espaço. Emoções se organizam. Decisões ganham firmeza. Isso é clareza. Abacuque 2, versículo 2 traz um princípio prático tremendamente poderoso. Escreve a visão. Grava-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Escrever é materializar. Ler repetidamente é reprogramar. Hill ensinava a declaração diária justamente por isso. Repetição com emoção cria identidade. A Bíblia confirma em Josué 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca este livro. Antes, medita nele dia e noite. Meditar, aqui, não é refletir passivamente. É repetir até tornar-se parte da mente. Propósito definido não elimina desafios, mas elimina confusão. Quando você sabe para onde vai, o como se ajusta, a mente passa a trabalhar a seu favor. E mais, propósito não é apenas um objetivo externo, é um alinhamento interno. Salmos 37, versículo 5 ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar, neste contexto, é alinhar intenção, pensamento e ação. Clareza é quando a mente para de discutir consigo mesma. O primeiro passo do método oculto é reconhecer o ruído interno, identificar o que está roubando sua direção. Medo, culpa, indecisão, ansiedade ou cobrança excessiva por resultados imediatos. Cada emoção desalinhada se torna uma âncora invisível. Enquanto você não reconhece essas âncoras, sua vida não avança. Por isso Hill insistia: domine o invisível. Pensamentos, emoções e impulsos são a raiz de tudo.
A mente, dizia ele, é o centro de comando da realidade. Tudo o que se manifesta no mundo físico começou antes como uma ideia, clara ou confusa. Dentro de você. Feche os olhos por um instante. Há pressa. Há barulho. Há vozes dizendo que você não é capaz? Essas vozes não são você. São reflexos de uma mente sem direção consciente. Hill chamava isso de hipnose ambiental. Quando o mundo pensa por você, o caos mental indica perda de centro. A clareza prova que ele foi recuperado. O método oculto começa quando você deixa de reagir e decide direcionar. Hill afirmava que o segredo do domínio mental não está em adquirir mais conhecimento, mas em organizar o que já se sabe. Milhões acumulam informação. Poucos têm direção. O que separa o sonhador confuso do realizador é propósito definido. Ele chamava isso de foco central. O caos é apenas sintoma de uma mente ainda dispersa. Quando um objetivo claro é escolhido, a energia mental se alinha. Hill comparava a mente a um raio de sol. Disperso. Apenas aquece. Concentrado. Transforma. Quando um propósito específico, mensurável e emocionalmente forte é definido, pensamentos deixam de competir e passam a cooperar. A clareza nasce. Mas escolher um propósito não basta. É preciso imprimi-lo no subconsciente. Por isso Hill usava o ritual da declaração diária. Repetia suas metas em voz alta, de manhã e à noite, visualizando cada detalhe do resultado. A repetição, dizia ele, molda a mente como o martelo molda o metal. Quanto mais emoção, mais profunda a reprogramação. Hill observou isso em dezenas de homens bem-sucedidos. Foco único, fé contínua e persistência inabalável. O segundo passo é o silêncio mental consciente. Uma mente barulhenta não escuta sua própria sabedoria. Hill criava momentos diários de introspecção absoluta. Desligava o mundo e fazia perguntas essenciais, aguardando respostas no silêncio. Ele intuía o que a ciência moderna hoje comprova. O silêncio reduz ruído neural e amplia conexões criativas. Para Hill, o silêncio era o laboratório das ideias. O terceiro passo é o alinhamento emocional. Pensar em abundância sentindo medo gera conflito interno. Clareza verdadeira ocorre quando pensamento, emoção e ação vibram na mesma direção. Hill usava a emoção intencional. Visualizava o resultado como se já fosse real. Sentia a gratidão antecipada. O cérebro não diferencia o vivido do intensamente imaginado. Assim, o corpo e as decisões se ajustam à nova identidade. Um dos pontos mais profundos de Napoleão Hill era entender que emoção é energia em movimento. A Bíblia trata isso como domínio próprio. Provérbios 16, versículo 32 afirma: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Isso é poderoso. Dominar o espírito não é reprimir emoções, é direcioná-las. Hill chamava isso de transmutação mental. A Escritura chama de sabedoria. Quando emoções como medo, raiva ou ansiedade não têm direção, elas se voltam contra a mente. Mas quando canalizadas, tornam-se força. Isaías 26, versículo 3 declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Propósito firme gera estabilidade emocional. Jesus demonstrava isso constantemente, mesmo em ambientes caóticos. Mantinha clareza e autoridade. Por quê? Porque sua mente não reagia, ela dirigia. Em João 14, versículo 27, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso não é pedido emocional, é instrução mental. Hill dizia que a emoção precisa acompanhar o pensamento para que a mente subconsciente aceite uma nova realidade. A Bíblia confirma em Marcos 11, versículo 23, quem disser a este monte, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, assim será. Coração. Novamente. É mente emocional. Dúvida não é falta de fé. É pensamento dividido.
Quando pensamento e emoção não vibram juntos, a mente trava. Por isso Filipenses 4 versículos de 6 a 8 orienta: não andeis ansiosos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, nisso pensai. Pensar é um ato disciplinado. O silêncio interior também é bíblico. Salmos 46 versículo 10 ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é parar a vida externa. É acalmar o ruído interno. É no silêncio que a clareza se consolida. A mente deixa de lutar e começa a escutar. Mas seu conceito mais profundo era a transmutação mental. Emoções como medo e raiva não devem ser reprimidas, mas redirecionadas. Energia sem direção vira ansiedade. Energia canalizada vira poder criativo. Não lute contra o caos. Use-o. Observe-o. Escolha um foco. Assim como o maestro organiza o som disperso, você organiza seu mundo interno. Esse é o coração do método. Converter energia bruta em direção consciente. Hill dizia que cada pensamento é uma semente. Você não colhe o que deseja. Colhe o que cultiva. Reprogramar a mente é mudar o solo interno. Esse é o código mental da prosperidade. Substituição consciente de pensamentos. Autodiálogo construtivo. Visualização dirigida. Seleção de estímulos. Reconstrução da autoimagem. Tudo converge para um único fim. Comando interno. Quando a mente está limpa, focada e emocionalmente alinhada, ideias surgem, caminhos se abrem e sincronicidades aparecem. Hill chamava isso de harmonia mental superior. Pensar é o início. 4. Agir é o selo. Clareza sem ação é apenas ilusão. O método se concretiza quando a mente organizada entra em movimento diário. Disciplina. Foco. Ação direcionada. Persistência mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Com o tempo, o ruído desaparece. A mente se torna firme, silenciosa e poderosa. Você entende, então, que o verdadeiro poder nunca esteve fora, sempre esteve dentro, esperando o comando. O caos não é o inimigo, é o convite. A clareza é o caminho. A ação é o poder. Domine sua mente, e o restante da tua vida se alinhará no mesmo ritmo. Hill foi categórico. Clareza sem ação não cria nada. A Bíblia reforça isso em Tiago 2 versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta. Pensar corretamente é inútil se não houver movimento. Ação direcionada é fé em prática. Hebreus 11 versículo 1 define fé como a certeza das coisas que se esperam. Certeza gera movimento. Ninguém age com convicção verdadeira estando confuso. Jesus sempre exigia ação após clareza. Levanta-te e anda. Não explicou o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Provérbios 4 versículo 18 diz: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Clareza é progressiva. Hill falava de persistência emocional. A Bíblia chama de perseverança. Gálatas 6 versículo 9 orienta: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Muitos desistem não por incapacidade, mas por perda de foco. Persistir é manter o comando mental mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Romanos 8 versículo 25 afirma: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso é maturidade mental e espiritual. Com o tempo, a mente deixa de oscilar. O caos se dissolve. A clareza se torna estado permanente. E então se cumpre Provérbios 16 versículo 3. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos serão bem-sucedidos. Aqui está o ponto final. Dominar a mente não é controle externo. É governo interno. Quando a mente se alinha, a vida responde. O caos nunca foi o fim. Sempre foi o sinal de que algo precisava de ordem. E a ordem começa dentro.